apóstolo Roosevelt pela oportunidade. Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. É sempre uma alegria muito grande poder estar reunido com vocês aqui nestas noites de domingo. Eu quero mandar um abraço muito especial a todos os que nos acompanham através da internet, aqui no Brasil e fora dele, né? Nós temos pessoas nos assistindo lá nos Estados Unidos, lá na África, naqueles países de fala portuguesa, lá no Haiti, na República Dominicana e aqui no Brasil inteiro, né? Em todos os estados nós temos pessoas que nos acompanham aí nesse culto abençoado. E hoje a gente tem também a participação do Gessé, que está nos assistindo lá de Curitiba, do Paraná. Ele é a Fernanda. Então receba aí, Gessé, um abraço apertado, né? Que Deus te abençoe, tudo certo para você aí. Agora ele ainda está em Curitiba, mas a partir de amanhã está partindo já para São Paulo, onde ele vai residir. Eu gostaria agora de convidar vocês para uma breve meditação na palavra do nosso Deus. E eu quero usar um texto aqui, Malaquias, capítulo 3, versículo 3. E eu quero que você observe que esse texto aqui, ele está se referindo à restauração que há de acontecer antes da vinda do Senhor à terra. E eu quero chamar a sua atenção para um aspecto aqui muito interessante, porque antes de haver esse retorno do Senhor à terra, é lógico que deverá haver um avivamento aqui entre os homens, né? uma restauração da fé e do culto a Deus. E é natural de que Deus ele vai fazer uma obra especial na vida dos sacerdotes e dos levitas. E esse texto que eu vou ler aqui, ele fala exatamente do que acontecerá com os levitas, com os sacerdotes, com aqueles que estão servindo a Deus. E eu quero que você observe aqui que há uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Malaquias, capítulo 3, versículo eu vou ler a partir do versículo 2, o 2 e o 3, que diz assim: mas quem suportará o dia da sua vida, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Amém? Amém. Você ouviu o texto? Compreendeu o que ele está falando aqui? O que o texto está aqui nos dizendo aqui, quando o Senhor vier, ele vai purificar os seus servos
como o ourives, ele purifica o ouro. E como é que o ourives, ele purifica o ouro? É com fogo. Com fogo. E olha o que ele diz aqui. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. O que ele está dizendo aqui? Que Deus ele vai, então, purificar, que ele vai restaurar, que ele vai tirar todas as impurezas dos filhos de Levi, que são os servos de Deus, aqueles que estão servindo ao Senhor na sua casa. Mas aqui é que eu quero chamar a sua atenção para uns detalhes interessantes. Você sabe como é que um ourives, ele purifica o ouro e a prata? Ele purifica o ouro e a prata com fogo. Então ele pega o ouro, ele pega a prata e ele coloca lá numa espécie de forno, né? Uma chapa lá, onde aquele ouro e aquela prata fica sendo queimado pelo fogo. Fica sendo queimado pelo fogo. E o ourives faz uma coisa interessante. Enquanto ele está fazendo essa purificação, ele fica sentado na frente do ouro ou da prata que está sendo purificado, e ele fica lá observando até o ponto de a prata e o ouro estarem purificados. E aí, quando está purificado, está pronto, quando ela está na medida certa, aí ele apaga o fogo, tira o ouro e tira a prata lá do fogo. E o que é interessante é isso. Como é que ele sabe quando que o ouro lá e a prata, eles estão prontos? Sabe como é que ele sabe? É quando ele consegue ver no ouro refletido no seu próprio rosto. Você vê que coisa interessante, né? Então aqui, veja, Deus ele fez uma comparação muito interessante entre o que o ourives faz e o que Deus faz com os seus servos, preparando-os para um avivamento, preparando-os para a vinda do Senhor. O que é que o ourives faz? Ele fica sentado ali, ele não tira os olhos de cima do ouro e da prata enquanto eles estão sendo purificados pelo fogo. Eu quero dizer para você que quando você está passando pela prova, quando você está passando pelo fogo, quando você está sendo aí provado por Deus, Ele está sentado na sua frente sem tirar os olhos de você. Você não está sozinho. Aqueles que são realmente servos de Deus, eles não estão sozinhos quando passam pelas provações, pelas tribulações e pelas dificuldades. E ele fica sentado ali observando até chegar ao ponto, né, da purificação. E quando é que chega o ponto da purificação? É quando ele vê refletido o seu próprio rosto. É quando, veja, é quando Deus ele vê, depois da gente passar pela prova, pela tribulação, pela luta, pela dificuldade, pelos problemas, aí a gente vai ficando a imagem de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. A gente vai ficando parecido com Jesus. E aí quando a gente está parecido com Ele, por causa das lutas e das provações, é quando a provação acaba. É quando o fogo é apagado. É quando o avivamento chegou. E aí, Ele nos tira do fogo
Ele nos tira da purificação, que agora já estamos purificados, e agora deve começar um novo tempo de avivamento. E olha, preste bem atenção, e aqui que eu quero também parar um pouco para meditar com vocês. Sabe o que é que o servo de Deus, depois de passar pela purificação, né, depois de ter sido ali provado no fogo e ter sido restaurado à imagem de Deus, sabe o que é que esse servo ele deve fazer? Está escrito aqui, ó. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Aí ele diz: então ao Senhor trarão ofertas em justiça. O que é que o camarada ele faz depois que ele passa pela purificação? Ele faz ofertas em justiça. E é aqui que eu quero também nessa noite meditar um pouco com vocês a respeito dessa questão das ofertas, das contribuições que são feitas na obra de Deus, das oferendas que a gente faz ao Senhor, dos dízimos que a gente entrega na casa de Deus. Muitas pessoas, elas não compreendem essa parte da obra de Deus e elas, inclusive, acham errado. E elas condenam, elas acham que a igreja, a obra de Deus, ela não deveria recolher ofertas e nem receber dízimos e que as pessoas não deveriam contribuir com nada. Esse é o pensamento de quem não compreende ainda a palavra de Deus. Porque eu quero mostrar aqui para vocês que a primeira reação, é o que eu quero mostrar aqui, a primeira reação de uma pessoa depois de ter sido purificada, a primeira reação de uma pessoa depois de ter sido restaurada, a primeira reação de uma pessoa depois de ter sido abençoada, a primeira reação de uma pessoa depois de ter sido grandemente abençoada por Deus é a de oferecer a Deus ofertas em justiça. Quer dizer, ofertas em gratidão a tudo aquilo que Deus fez e a tudo aquilo que Deus fará. Eu quero dizer a vocês, todos que estão aqui, que todas as vezes que Deus ele foi cultuado aqui nas Escrituras, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, eram feitas oferendas, eram feitas ofertas e contribuições, e Deus nunca foi contra isso, pelo contrário. Essa prática, ela é incentivada. E existe, inclusive, várias formas de se oferecer a Deus uma oferta, um sacrifício. Lá na época do Velho Testamento, eles ofereciam dos frutos da terra, eles ofereciam dos animais do campo, eles ofereciam ofertas de libação. Você sabe o que é uma oferta de libação? Eram ofertas que elas eram derramadas, poderia ser vinho, poderia ser leite, poderia ser água, poderia ser até um perfume. Você tem lá no Novo Testamento aquela mulher que derrama um vaso de alabastro sobre Jesus, que era um perfume caríssimo. Aquilo que ela estava fazendo era uma oferta de libação. Você tem o caso de Davi, lá no Velho Testamento, que ele estava fora de Jerusalém. Ele estava fora de Jerusalém. A cidade de Jerusalém
estava tomada pelo exército inimigo. E o Davi, ele suspirou por tomar a água da fonte de Belém. Ah, como eu gostaria de beber da água da fonte que há na porta de Belém, lá na entrada de Belém. E a Bíblia diz que tinham 3 valentes de Davi, que eles ouviram Davi dizer isso, expressar esse desejo de beber daquela água. Só que tinha um exército impedindo. Sabe o que foi que esses camaradas fizeram? Eles atravessaram o exército. Imagine quanto sangue eles tiveram que derramar para poder chegar até a fonte lá em Belém, pegar aquela água maravilhosa que o Davi queria beber, voltar, atravessando de novo o exército inimigo, e aí chegaram lá diante de Davi. Está aqui, Davi, a água que você queria beber. E Davi, ele olhou para aquela água e ele considerou aquela água uma água tão preciosa. O preço que eles pagaram para conseguir aquela água foi tão grande que Davi disse: eu não posso beber essa água, porque o preço dessa água é muito grande. Apesar de eu querer muito, mas eu não vou beber, eu vou oferecer essa água como uma oferta de libação ao Senhor. E ele tornou a água num culto de adoração a Deus, numa oferta de libação ao Senhor. Uma água preciosíssima. Então você vê que essa prática de ofertar, além das coisas materiais, gosto, prato, também tinha essas ofertas aí. As pessoas costumavam oferecer oferta. Você lembra do primeiro culto aqui, que é narrado lá no Gênesis, do Caim e do Abel? Os dois foram oferecer a Deus um culto. E a Bíblia diz que veio o Caim e ele ofereceu ofertas do fruto da terra. E depois veio o Abel e ele ofereceu das suas ovelhas, dos animais que ele criava. Ele escolheu entre as primícias, entre os melhores, e ele ofereceu a Deus. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta do Abel, mas Deus rejeitou a oferta do Caim. Deus rejeitou a oferta do Caim. Então veja, volto aqui a dizer, também, às vezes as pessoas pensam assim: é para Deus que eu posso dar o que eu quiser e Deus tem que aceitar. Não é assim não. Quer dizer, Deus precisa aceitar a nossa oferta. E como é que Deus aceita a nossa oferta? Quando Ele aceita a nossa contribuição? Quando ela é feita da maneira correta. E qual é a maneira correta para a gente oferecer a oferta? Ela deve ser ofertada assim, quando a gente está realmente louvando a Deus, quando a gente está sendo realmente grato a Deus, quando a gente está exaltando ao Senhor, mostrando com aquela nossa atitude que Deus é realmente importante para nós. O Davi, que foi o grande rei lá de Israel, ele entendia muito disso. E eu até aconselho vocês a estudarem lá a história de Davi, e vocês vão ver que durante a vida dele, ele ofereceu várias ofertas a Deus, e ofertas significativas, ofertas milionárias. Era uma coisa assim extraordinária, porque ele reconhecia ali, quando ele fazia aquelas contribuições, a grandeza e a bondade de Deus para com ele. Ele era a forma dele expressar essa adoração a Deus, era contribuindo daquela maneira. Lá no Novo Testamento, nós encontramos Jesus, um dia, lá no templo, observando as pessoas
que estavam fazendo as suas contribuições, as suas doações. E Jesus estava lá, diante do gasofilácio, lá da arca do tesouro, lá no templo, e ele estava só observando as pessoas que estavam contribuindo. E aqui eu quero dizer para vocês, ele não estava ali condenando a atitude daquelas pessoas. Ele não estava ali dizendo que aquelas pessoas estavam sendo exploradas pela religião, pelos sacerdotes. Ele não estava ali condenando os sacerdotes por receberem aquelas contribuições. Pelo contrário, Jesus estava ali observando as pessoas que contribuíam. Ele estava com essa atitude confirmando a sua concordância com aquele gesto, com aquela atitude. E aquelas pessoas estavam indo lá para fazer a sua doação. E Jesus Cristo disse que tinha uns que chegavam lá e ficavam depositando ali as suas contribuições, e eles deixavam ali grandes quantias. Pessoas que estavam dando algo realmente significativo em termos monetários. E aí, de repente, chegou uma pobre e viúva. Veja só, a mulher era pobre e ela era viúva. Ela está lá embaixo, né, na situação financeira dela. E essa mulher chega lá diante do gasofilácio, lá da arca do tesouro, e ela tira duas moedinhas, e ela entrega essas duas moedinhas ali no gasofilácio daquele. Pode entrar. Ela oferece aquelas duas moedas. Aí Jesus, ele pergunta para os discípulos que estavam lá com ele, observando aquela contribuição, né? E ele pergunta para eles assim: quem foi que deu a maior oferta? Na lógica seria que ele tivesse dado o maior valor, né? Ela tinha dado apenas duas moedinhas. Os outros deram várias moedas. Agora, Jesus Cristo disse: nenhum daqueles que deu a grandes contribuições deu mais do que essa mulher que deu apenas duas moedas. Porque preste atenção aqui no que eu vou lhe dizer. Para Deus, olha aqui, moço aí, sente aí, por favor. Para Deus, a oferta, o dízimo, a contribuição que a gente faz, ela tem o seu valor na medida daquilo que aquilo representa para nós. É aquilo. Por exemplo, se eu estou dando o que não presta mais para mim, se eu estou dando o que sobra, mesmo que seja uma quantia alta, mas se é o resto, se é o que sobra, se é o que está sendo esbanjado, não é essa a grande oferta. A grande oferta é aquela que é dada, porque aquilo que a gente está contribuindo é significativo, é injustiça. Quer dizer, é aquilo que eu estou entregando para Deus, e o que eu estou entregando para Ele pode ser duas moedas, mas são duas moedas muito importantes para mim. Quer dizer, era no caso daquela mulher. Eram duas moedas, mas era tudo o que ela tinha. E eu pergunto para vocês, Jesus foi contra isso? Ele achou que ela estava errada de fazer aquela contribuição? No dia de hoje, pessoas dizer, a pobre viúva, ao invés de a igreja dar dinheiro para ela que teve que dar ainda as suas duas moedas. Jesus disse que não, estava certo. Ela deu, inclusive, a maior fé.
E você pode ter certeza que essa mulher, depois dessa atitude, dessa contribuição aqui, ela foi grandemente abençoada. Porque preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Estão me ouvindo? Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Quero dizer para vocês, é Deus quem dá aos homens a riqueza, até dos ímpios. Se Deus ele quiser dar riqueza para uma pessoa, Ele dá. E ninguém pode questionar isso. E Ele pode dar tanto para um que é servo dele, quanto para outro que não é. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é aquele que pode abrir as janelas dos céus e derramar sobre a vida dos seus servos essa bênção tremenda de prosperidade. E aí eu digo para vocês, olha, se você ler as Escrituras, você vai ver que os grandes homens de Deus do passado, todos eles foram abençoados financeiramente, foram prósperos financeiramente. E quem era que dava a eles essa prosperidade, essa bênção? Era Deus. Que foi que inventou esse negócio de oferta, de dízimos e de contribuições para a obra do Senhor? Foi o próprio Deus. Está aqui na sua própria palavra. E eu li aqui no início dessa nossa meditação que quando houver essa restauração do povo de Deus, quando houver esse avivamento no meio dos servos do Senhor, quando a igreja ela for preparada para a volta do retorno do Senhor, o que os servos de Deus vão fazer? Ofertas em justiça. Eles vão entregar ofertas em justiça. Por quê? Porque Deus, Ele aprova essa prática. Então eu digo para você, ó, quando há avivamento, quando há avivamento, quando uma pessoa ela se converte, quando ela passa pela tribulação e ela se firma diante de Deus, uma das características que passam a acompanhar a vida dessa pessoa é que ela contribui. Ela investe na obra de Deus. Ela dá ofertas e ela dá dízimos. E eu quero nessa noite falar ao seu coração, meu amigo, torne-se uma pessoa assim. Abra o seu coração para ofertar. E que essa oferta não seja dada com pesar, que ela seja dada com alegria. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo São Paulo ele diz que Deus ele se alegra com quem dá com alegria. Que ninguém deve contribuir com tristeza ou por necessidade. Você não tem que esperar a igreja ter necessidade para você contribuir. Mesmo que a igreja não esteja precisando, você deve contribuir. E deve contribuir com amor, com alegria. E aquele que faz isso, Deus se agrada dele. E o que acontece quando Deus ele se agrada de uma pessoa que contribui? Ele abençoa essa pessoa financeiramente. Quero dizer a vocês todos, ó, ninguém pode vencer Deus por nada. Quando você abre o seu coração, quando você investe na obra de Deus, quando você contribui com o reino de Deus, quando você dá as suas ofertas, Deus te abençoa, te prospera. Isso é fato, é verdade. Então eu quero, nessa noite, deixar aqui com vocês essa palavra e dizer que nós estamos vivendo esse tempo aqui. Quem sabe você está vivendo esse tempo de passar pela prova e até já tenha passado pela prova. Então agora chegou a hora de você fazer ofertas em justiça. Chegou a hora de você abrir o seu coração e investir no reino de Deus. Eu digo para você, invista aqui na obra de Deus, nesta igreja,
na nova igreja Querigma, nós estamos dando os nossos primeiros passos e precisamos, para erguermos aqui esta igreja, da sua ajuda, da sua contribuição, das suas ofertas. E mais uma vez eu volto a dizer, ninguém é obrigado a dar, a contribuir, a ofertar, a entregar dízimos. Mas todos aqueles que passam pela experiência do avivamento, todos aqueles que passam pela experiência do crescimento espiritual, todos aqueles que passam pela experiência de um relacionamento íntimo com Deus, se tornam ofertantes e dizimistas na obra do Senhor. Que nós todos possamos viver esta experiência e que o nosso relacionamento com Deus e a nossa fé possa se manifestar dessa forma também, através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Que possamos todos estar fazendo ofertas em justiça. Amém? Amém. Diga amém. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Vamos ficar de pé. Peço que você fique de pé e nós vamos orar. Fale com Deus agora. Diga para Deus que você quer passar da prova, que você quer chegar no momento da contribuição, de fazer ofertas em justiça. Vamos lá. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Senhor das luzes inacessíveis, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite abençoada de domingo. E nós compreendemos, ó Deus, que uma das características daqueles que passaram pela prova, daqueles que foram abençoados, daqueles que foram purificados pelo fogo, daqueles que passaram pela tribulação, é a oferta em justiça, é a contribuição para a expansão, a manutenção e o crescimento. Nos ajude a evangelizar a Amazônia. Contribua com o nosso ministério através do Pix 92 98 442 91 25. Seja participante desta obra, deste ministério, contribuindo com amor. Meus amigos, venham participar das nossas grandes concentrações de fé, de crescimento espiritual e avivamento que acontecem todos os domingos às 19 horas aqui na nova Igreja Querigma, em Manaus. Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Todos são bem-vindos. Obrigado pela sua atenção, um bom dia, que as bênçãos do Todo-Poderoso te alcancem.